Então vamos lá, né, gente? Começar a falar em ponto na média. Eu coloquei o ponto na média ontem da OBMAP, né? Então o pessoal vai fazer a recuperação paralela. Alguns escaparam aí com um ponto. Então verifiquem, né? Ver se você vai precisar ou não fazer recuperação. Certo? Então lá, gente, a gente vai continuar, né, o estudo da termologia. Até o finalzinho do segundo bimestre a gente viu comportamento térmico dos sólidos e dos líquidos, né? A única diferença é que no líquido eu só vou ter o tipo de dilatação volumétrica, e como o coeficiente de dilatação é maior do que nos sólidos, que é de se esperar, né, já que eles são, as moléculas no estado líquido elas estão mais livres, né, menos ligadas, então eles vão ter uma maior flexibilidade para se dilatar. Certo? Então a gente viu que a dilatação no líquido é maior do que nos sólidos, né? E falta a gente estudar como vai ser o comportamento térmico no estado de gás, certo? Então, para fechar essa parte de comportamento térmico da matéria, está faltando a gente ver essa parte, né, do comportamento térmico de um gás. E é isso que a gente vai ver agora no início deste bimestre, certo? Então, vamos lá. Só desligar essa câmera aqui. Pronto. Vamos lá. Então, um gás, para me estudar uma certa porção de gás, eu tenho que confinar ele dentro de um recipiente, né? Então, além de confinar ele dentro do recipiente, este recipiente tem que estar fechado, porque um gás ele é altamente expansivo, né? Ele vai tender a ocupar todo o espaço onde ele se encontra. Então, no líquido eu precisava de um recipiente, mas não tinha necessidade de tampar o recipiente, né? De fechar o recipiente. No gás não, eu vou ter que colocar ele dentro de um recipiente e ainda fechar esse recipiente para o gás não escapar, certo? Então vamos colocando aqui algumas características do gás, né? Os gases, eles são altamente expansivos, não? Ele tende a se expandir no recipiente. E eu também, diferente de um sólido e do líquido, eu posso comprimir o gás, certo? Ele também tem outra característica que é a compressibilidade. Se você enche um balão, você pode aplicar uma força neste balão, reduzindo o seu volume, comprimindo ele, tá? São características dos gases. Então, há algumas grandezas que definem o comportamento de um gás. Então, o que vai influenciar o gás? Vocês têm alguma ideia? Será que o volume vai influenciar no estudo deste gás? Quais seriam as variáveis que vão caracterizar este meu sistema, né? Um gás confinado em um certo recipiente. A gente vai chamar de variáveis de estado. Isso, Isaac colocou um aí já, né?
pressão, então a pressão ela vai influenciar no comportamento térmico do gás. O que mais? Essa pressão que vai modificar o comportamento do gás. Mais alguma, pessoal, que vocês acham que vai alterar ou influenciar de alguma forma o comportamento térmico de um gás? Isso, Maciel, né? Temperatura. Então, se eu aqueço um gás, eu forneço energia às partículas que compõem este gás, logo ele vai mudar o seu comportamento, né? Que eu estou chamando aqui de estado. Então, temperatura, pressão. O que mais vai afetar o comportamento térmico deste gás? O estado do gás, né? O volume, né, pessoal? O volume onde eu coloco este gás também vai ser importante no estudo do estado do gás. Certo? Então, se eu coloco um gás num recipiente de 1 litro, né, vai ser diferente do comportamento deste gás quando eu coloco ele em um volume de 100 litros. Né? As partículas do gás vai ter aí uma liberdade muito maior para se locomover no recipiente, né? Então o comportamento vai ser outro. E por último, eu tenho que ter uma grandeza aqui relacionada à quantidade de gás, certo? A porção de gás que eu vou levar em consideração ao analisar o seu comportamento, certo? Essa porção ela está inclusa aqui no que eu chamo número de mols. Você deve lembrar lá da química, né? Que este número de mols ele está relacionado com o tanto de partículas que tem uma determinada quantidade de matéria. O número de mols é a massa que eu estou estudando pela massa molar, que vai depender do elemento químico, né? Por exemplo, se eu estou estudando oxigênio, hélio, né, hidrogênio, dependendo do gás, para cada gás eu vou ter uma massa molar. Então essas são as variáveis que eu vou ter que considerar no estudo dos gases, certo? Temperatura, pressão, volume e número de mols. Então, está aqui o meu sistemazinho. Eu tenho um gás aqui confinado. Eu posso alterar a sua pressão, né? Comprimindo este gás, aplicando uma força sobre determinada área. Então é uma pressão. Posso fornecer calor, aquecer este gás e modificar a sua temperatura. E o volume aqui eu também posso alterar, né? Este êmbolo móvel está alterando o volume deste meu sistema, certo? E o número de mols está relacionado com a quantidade de gás que eu vou confinar aqui dentro deste meu sistema. Então, essas são as 3 variáveis de estado. Essas variáveis de estados elas estão relacionadas entre si, certo? É chamado
Então, chamado a equação de estado. Então, a nossa primeira expressão aqui, ela vai relacionar todas essas variáveis. Essa equação ela é gerada a partir de 3 leis, mas primeiro eu vou anunciar ela, depois vou mostrar cada uma dessas leis, certo? E você também vai encontrar em algum livro, em alguns livros, né? A nomenclatura de equação de Clapeyron, que é uma homenagem a um cientista francês, né? Que demonstrou essa relação. Então, como essas variáveis estão relacionadas? Através dessa equação, né, a equação de estado, que diz que o produto da pressão vezes o volume ele é igual ao número de mol vezes uma constante universal dos gases vezes a temperatura. Essa é a equação de Clapeyron. Certo? Então, se ele fornece, por exemplo, a temperatura, o volume e o número de mols, eu encontro a temperatura, né? Se ele fornece 3 dessas variáveis, eu encontro a outra, certo? E este R aqui, este R é uma constante, então ele não vai mudar. O R a gente chama de constante universal dos gases. Gases perfeitos ou gases ideais. O que são estes gases perfeitos e gases ideais, pessoal? A gente sabe que na natureza, se eu posso pegar um gás que é uma mistura, né, de vários outros gases, por exemplo, oxigênio, hélio, né, gás carbônico. Então, este gás ideal é um modelo de gás que a gente está considerando aqui, onde os tamanhos das partículas eles não vão exercer influência, né, no comportamento térmico. Então a gente desconsidera o tamanho dessas partículas. Essas partículas dentro deste recipiente, a gente não vai considerar interações entre uma partícula e outra, né, só as colisões entre as partículas e as colisões com o recipiente. Vocês vão ver mais à frente que essas partículas têm outro tipo de interações, elas se atraem, né, se repelem, então a gente não vai considerar essas interações. Só as colisões, que são como se fossem colisões de bolinhas de sinuca, né, sem perda de energia, que a gente chama de colisão elástica, e essas colisões dessas partículas com a parede também do recipiente, certo? Então, outras interações a gente não considera neste modelo de gás perfeito ou gás ideal. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui para aplicar essa relação, né? Não sei se vocês conseguem ver aí direitinho, né? Eu tenho certa massa de gás de hidrogênio
ocupa um volume de 100 litros e 5 ATMs, com uma temperatura de menos 73 graus Celsius. Aqui temperatura não é este exemplo aqui não. Aqui já é outra lei. Vou fazer este exemplo aqui. Um recipiente submetido à pressão de 4 atm e a temperatura de 27 graus Celsius contém 0,2 mols de gás carbônico. Este recipiente foi aberto ao nível do mar a temperatura de 300 Kelvin. Pode-se concluir que o número de mols de gás expelido do reservatório foi pessoal, então aqui eu tenho a pressão, né? Pressão. Eu tenho a temperatura inicial. Vou colocar tudo aqui: pressão inicial, temperatura inicial, o número de mols, certo? Ele disse que o recipiente foi aberto ao nível do mar com uma temperatura de 300 Kelvin. Ele quer saber qual é o número de mols expelido do reservatório. Certo? Então vamos só identificar as nossas grandezas aqui, né? ATM, pressão, né? A gente usa ATM, bar, pascal. Então toda vez que você encontrar essas unidades, se referem à pressão. Certo? Pode ser dado em ATM, bar, Pascal, são unidades de pressão. Temperatura, observe que eu tenho aqui a temperatura inicial a 27 graus Celsius e a temperatura final, a temperatura onde o recipiente foi aberto, sendo 300 Kelvin. Alguém lembra como converter de Celsius para Kelvin? A gente viu isso, acho que no comecinho do primeiro bimestre, não foi? O primeiro assunto foi mudança de escalas. Alguém lembra como eu transformo aqui de Celsius para Kelvin? Ou vice-versa? Regra de 3, porque se eu não me engano, 0 Kelvin é 250
se eu não me engano, graus Celsius, vírgula 15. Então, não, 203, né? Não, então certo, só pega a regra de 3. Isso, é aquela equaçãozinha, né? C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 9. 0 Kelvin é 273 menos 273 Celsius, certo? Então, como esses denominadores aqui são comuns, ó, é só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Eu quero a temperatura em Kelvin, eu pego a Celsius e somo 273. Eu transformo graus Celsius em Kelvin, né? Eu passei este 273 negativo para o outro lado. Então essas temperaturas aqui, pessoal, na verdade elas são a mesma. Se eu pegar 27 e somar 273, eu vou ter exatamente os 300 Kelvin. Aí a observação importante, né? A temperatura aqui você sempre, todavia, não? Sempre usar em Kelvin. Às vezes muitos alunos erram a questão porque na questão fornece graus Celsius, ele aplica direto aqui na equação dos gases e obtém um resultado errado, certo? Então, sempre usar a temperatura em Kelvin. Então, se for dado outro valor de temperatura, você vai ter que converter, certo? Para Kelvin. Então vamos ver aqui como é que vão se relacionar essas equações, né? Eu vou usar a equação de estado, PV igual a nRT. A pressão inicial é 4 atm. O volume inicial ele não fornece, né? Ele não fornece o volume inicial. O número inicial de mols é 0,2. Essa constante ela é um valor fixo, não é um valor padrão. Então ela em ATM é 0,082 ATM. Deixa eu ver só aqui quais são as unidades que eu... Essa constante que eu não recordo. Pronto. Quando você observar que a pressão é dada em ATM, você vai usar sempre este valor aqui, 0,082, né? ATM litros, só as unidades aqui que estão envolvidas, por mol Kelvin. Se ele lhe fornecer essa pressão em Pascal no sistema internacional, você tem que usar essa constante também no sistema internacional, certo? Vai ser 8,31 aproximadamente joule por mol Kelvin. Então o que vai dizer qual é a que você vai usar? Isso daqui é o mesmo valor, são correspondentes, certo? Só que uma está em joules, né?
já está no sistema internacional de termo de energia, e aqui está em ATM, que a pressão no sistema internacional não é dada em ATM, é dado em Pascal, certo? Então, sempre que for dada a pressão em Pascal, você usa a unidade de sistema internacional. Se ele falar a pressão em ATM, você usa essa constante, porque vai eliminar ATM com ATM, né? Vamos colocar aqui 0,082 vezes a temperatura, que é de 300. Então, qual é este volume aqui inicial? Você vai multiplicar esses três valores aqui, dividir por 4, né? 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 0,2 vezes 0,82 vezes 300. Isso aqui vai dar 4,92 dividido por 4, 1,23 litros. Certo? Então aqui é o volume inicial. O que ele quer? Ele quer que a gente encontre o número de mols, né, ao abrir este recipiente que contém um gás ao nível do mar. Ao nível do mar, vocês lembram qual é a pressão que existe ao nível do mar? Isso, 1 atm, certo? Então eu vou ter uma nova situação aqui. Certo? Então o volume vai ser o mesmo, né? Vamos supor que o volume é o mesmo. 1,23. A temperatura, vocês viram que não mudou, 27 graus Celsius e 300 Kelvin é a mesma coisa. O número de mols agora vai ser o número de mols que vai escapar para a atmosfera, né? E a pressão ao nível do mar, que é de 1 atm. Então você vai ficar com a mesma expressãozinha, né? Vai aplicar novamente agora com estes novos valores. PV igual a nRT. Pronto, essa segunda parte aqui eu vou deixar como um treino para vocês. Tem uma frasezinha que o pessoal costuma usar, né, pessoal, para decorar, para... Oi. Pode voltar em cima só para me tirar uma print, por favor? Aqui? Não, lá no começo. Deu certo, obrigado. Pronto, então é só lembrar dessa frasezinha, ó. Poxa vida, nunca rezei tanto, não? Ó, PV igual nRT. Só lembrar dessa frasezinha na hora da prova que você vai matar a questão. Aí observe aqui, pessoal, que ao modificar alguma dessas grandezas, aquele comportamento do gás já não vai ser o mesmo, né? É exatamente o que a gente fez aqui, ó. A gente modificou a pressão, vai tirar o gás que estava a 4 atm, né, para 1 atm, e ele vai fornecer
vai apresentar outro comportamento, né? Podendo ter alteração aí no volume, na temperatura, nas outras variáveis, né, envolvidas. Então, será que tem uma forma direta, né, de eu não fazer assim passo a passo, né? Primeiro um estado, depois o outro? Será que estes dois estados, ou um terceiro, quarto estado que o gás possa apresentar, eles estão vinculados, né, ligados? A gente vai ver que esses estados eles estão relacionados através de uma relação que a gente chama de equação geral dos gases. Isso, o valor deste R, né, ele pode ser 0,082 quando a pressão for atm. Se a pressão for Pascal, que é o sistema internacional, né, você usa Joule, certo? 8,31. Vai depender do enunciado da questão. Vamos lá, então vamos relacionar dois ou mais estados, né? A gente chama de equação geral. Então eu vou ter aqui um estado 1, ele vai ter uma pressão daquele estado característico, um volume naquele primeiro estado, um número de mols, né? A constante, que é a mesma, né? Que é padrão, e uma temperatura inicial, certo? Isso daqui é o meu primeiro estado. O meu segundo estado, se eu alterar qualquer uma dessas variáveis, vamos supor que eu resolva aquecer o gás, ou estou alterando a temperatura, né? Estou aquecendo, estou aumentando a temperatura. Então, se eu vou mudar uma variável, as outras, elas obrigatoriamente não vão ficar constantes, né? Elas também podem apresentar variação, certo? Então, para um segundo estado, eu posso ter uma nova pressão, um novo volume. Como eu estou pegando o mesmo gás aqui, né, o mesmo sistema, a massa não vai mudar, já que ele está dentro de um ambiente fechado. Então, este número de mols aqui não vai mudar, certo? A não ser que eu abra lá o meu recipiente que tem o gás, aí as partículas vão escapar, certo? Mas no sistema fechado, ele não vai modificar este número de massa, né? Número de mols. O R, que também é uma constante, não muda. E a temperatura que eu estou modificando vai ser uma nova temperatura. Vamos dividir esses dois termos aqui, ó. Vou dividir essa equação 1 por essa equação 2. Então vai ficar P1V1 nRT1 dividido por P2V2 nRT2. O que eu posso cancelar aqui, ó? O N e o R não mudam, não? Então, o N e R eu posso cancelar. O que me resta aqui? Aqui em cima ficou P1, V1. Embaixo ficou P2, V2. Aqui ficou T1 e aqui ficou T2. Eu vou separar os estados. O primeiro estado que eu estou simbolizando pelo índice 1, no primeiro lado da igualdade, e o segundo estado no segundo lado da igualdade. Então eu vou só trocar aqui, ó. Vou trocar esses dois termos, né, de lugar. Eu posso fazer isso porque é um produto cruzado, né? Meio pelos extremos. Então eu posso fazer essa troca sem prejudicar em nada
né, a minha proporção. Então ficou P1 V1 sobre T1 igual P2 V2 sobre T2. Essa aqui, pessoal, é a chamada equação geral dos gases. O que ela está me dizendo? Que eu posso fazer qualquer alteração que eu queira no meu gás, no meu sistema, né? Posso modificar a pressão, posso modificar volume, posso modificar a temperatura, mas sempre que eu fizer o produto daquele meu estado, né, o produto da pressão com o volume, e dividir pela temperatura, vai dar o mesmo resultado. Certo? Não importa quais sejam as alterações que eu faça, quando eu multiplico a pressão pelo volume e divido pela temperatura daquele estado, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Certo? É isso que está me dizendo essa equação. Vamos ver um exemplo aqui para a gente relacionar essas equações. Agora sim é essa. Certo? Então eu posso ter dois estados, três estados, quatro estados, não importa quantos estados aquele gás possa passar, né? Quantas transformações aquele gás possa passar. Sempre que eu multiplico pressão vezes volume e divido pela temperatura, vai dar o mesmo valor. Tá? Então vamos lá, aqui eu tenho dois estados, né? Número 1, certa massa de gás de hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e menos 73 graus Celsius. Então tem um primeiro estado aqui. O volume 1 é 100 litros. A pressão inicial é 5 atm. E a temperatura, lembre daquele asterisco que eu coloquei, né? Nunca usar em graus Celsius, sempre em Kelvin. Tá? Então, menos 73. Para obter em Kelvin, eu tenho que somar 273. Então, aqui vai dar 200, né? Aqui, temperatura em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros a pressão de 1 atm. Então, observe aqui que eu tenho outro estado agora. Certo? Ele quer saber a temperatura. Que este gás ocupa um volume de 100 litros a 1 atm. Então, volume 2. Volume 2, 1000 litros. A pressão 2, 1 atm. E a temperatura 2 é o que a gente está atrás de encontrar. Então vamos lá, é só relacionar um estado com o outro, através da lei geral, né? O que diz a lei geral? Se eu multiplicar a pressão pelo volume e dividir pela temperatura, em qualquer estado vai ser igual, vai ser constante. Então eu posso pegar o P2V2 e dividir pelo T2, que eu vou ter o mesmo resultado. Certo? Então agora é só substituir, ó. O P1 é 5, o V1 é 100, o T1 200, o P2 1, o V2
1000. E o T2 é o que eu estou querendo determinar. Bom, aqui fica, cancela aqui, né? 2 0 com 2 zeros. Eu tenho 5 vezes T2. Vai ser igual a 2 vezes 1000. 2000. Então, T2 vai ser 2000 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4, né? Então, vai dar 400 Kelvin. Tá aqui a nossa temperatura final. Aí você olha para a resposta e não tem, né? Porque aqui, se eu estou usando Kelvin, vou obter a resposta em Kelvin. Então, para transformar em Kelvin, eu não somo 273, para ter a temperatura em Celsius, é só tirar de novo este 273. Então vai dar 127, né? O que eu fiz aqui? 127 graus Celsius. Item D. Certo? Então eu relacionei dois estados diretamente, sem fazer aquele passo a passo que eu tinha feito anteriormente, né? Certo? Então essa é a lei geral, pessoal. Eu posso relacionar qualquer dois estados através dessa equação. Quando é que eu vou usar de Clapeyron? Quando eu tiver só um estado, né? Um estado determinado sem ele ter passado por essa mudança de temperatura, pressão e volume. Certo? Quando eu tiver um estado determinado, eu uso a equação de Clapeyron. Quando eu tiver dois ou mais estados, eu uso a lei geral. Dá para a gente fazer mais um exemplo, né? Ó. Uma determinada massa de oxigênio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atm numa temperatura de 27 graus Celsius. Então eu tenho aqui o meu primeiro estado. O volume inicial é 12 litros. A pressão inicial é 3 atm. E a temperatura inicial é 27 graus Celsius, só que eu não posso usar graus Celsius, eu tenho que somar 273. Então aqui vai dar 300 Kelvin. Certo? Aqui é o meu primeiro estado. Que volume? Então ele quer saber o V2, né? Qual é o volume que este gás vai ocupar a uma temperatura de 327 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. Então, meu segundo estado, eu vou atrás de encontrar que volume este gás vai ocupar a uma temperatura de 327 graus Celsius, tá? Com 273 aqui, 500, 600, né? 600 Kelvin. A uma pressão de 1 atm. Pronto, eu tenho dois estados, uso a lei geral, né? P1 V1 sobre T1 igual P2 V2 sobre T2. É só substituir. Quem é a pressão inicial? 3 atm. Volume inicial 12 litros. Temperatura inicial 300 Kelvin.
relaciono com o segundo estado. Pressão no segundo estado é 1 atm. O volume no segundo estado é o que eu estou atrás de saber o que é, quanto é. E a temperatura, 600 Kelvin. Pronto, agora é só fazer as continhas, né? Posso simplificar aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1. Então aqui em cima ficou 1 vezes 12, que é 12. Embaixo é como se tivesse ficado nada, só 1. Não tem nada, eu posso colocar 1. Aqui ficou 1 vezes V2, V2. E embaixo ficou 6. Meio pelos extremos. Uma vezes V2, V2. 6 vezes 12. 6 vezes 10 dá 60. 2 vezes 6 dá 12, né? 60 com 12, 72 litros. Então, item B. Certo? Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Rapaz, parece fácil. Vamos ver na prova. Mas é fácil. Na prova bate aquele nervosismo, que aí tipo, o cara sabe a prova inteira de cor. Aí chega na hora da prova, pô, aquele branco assim, é como se tudo fosse deletado em questão de segundos, ó. Deixa eu ver outra questão aqui. Ó, mais uma para a gente encerrar, né? Tem-se 0,8 mols de o gás ideal, ocupando o volume de 8,2 litros. Sabe-se que a pressão exercida é de 5 atm. Calcule em que temperatura o gás se encontra. Aí ele dá o valor da constante, né? Este valor da constante, pessoal, não precisa se preocupar. Professor, uma pequena pergunta. Ele sempre dá o valor da constante no enunciado? Isso, ele tem que... Ele tem que dar? fornecer. Se ele não der, não tem como fazer? Não, se você tiver decorado, não tem como fazer, mas mesmo em concurso, se você for fazer uma prova, se tiver uma constante, você não é obrigado a decorar essa constante, porque são centenas de constantes que a gente tem aí, né? Então decorar todas é impossível. Então a questão, ela tem a obrigação de colocar essa constante para você, certo? Ah, só queria saber isso aí, porque eu tava pensando assim, bicho, eu vou ter que decorar essas constantes. Que até a única constante que eu decorei foi o número π. Não, até mesmo o número π a questão tem que fornecer, né, para você. Às vezes a gente, para tentar forçar você a buscar, né, pelo menos conhecer essas constantes, a gente omite ela durante os nossos exercícios, né, para você ir atrás de saber e procurar qual é o valor. Mas a rigor, a gente tem que fornecer essa constante nas questões. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Eu vou usar a equação geral aqui ou a equação de Clapeyron. A gente viu duas equações hoje, É né? aquela, a gente vai usar aquela do PVNRT.
Que eu não sei o cara que inventou ela, mas eu sei muito bem quem é essa. Clay Perron. Isso. Todo mundo conseguiu, pessoal, perceber o porquê? Observe aqui que eu não tenho mudança de variável, né? Eu tenho uma pressão fixa, um volume fixo, um número de mols fixo e um volume fixo. Então, quando não tem mudanças, eu uso a equação de Clay-Perron, que ela me diz o comportamento de um estado específico. A equação geral, ela relaciona mais de um estado. Então, eu vou ter uma mudança de pressão, de volume ou de temperatura, certo? Então, quando é um estado, eu uso aquela da frasezinha, né? Poxa vida, nunca rezei tanto. Porque eu só tenho uma pressão, um volume e uma temperatura. Então, aqui é só substituir, né? Quem é a pressão? A pressão é o que está em ATM, 5. Quem é o volume? O volume é 8,2 litros. O número de mols, que ele dá aqui, ó, 0,8, eu tenho pressão aqui, né? Aqui é o número de mols, aqui é a pressão. Tá? Número de mols 0,8. A constante, né, que foi fornecida aqui, 0,082 vezes a temperatura, né, que é o que a gente quer encontrar, né? Calcule a temperatura. Pronto, então tudo que está multiplicando aqui eu posso passar para o outro lado dividindo. Vou passar isso daqui que está multiplicando dividindo. Aqui vai ficar 5 vezes 8,2. Eu não multipliquei logo para facilitar a minha vida, né? Porque 8,2 dá para dividir por 0,082. Como é que eu faço isso, pessoal? Tem muita gente que tem dificuldade com vírgula, né? Ó, observe aqui que em cima eu tenho uma casa após a vírgula, e embaixo eu tenho 3 casas após a vírgula, certo? Então você conta a diferença de casas aqui, que eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, então tem uma diferença de 2 casas a mais, né, embaixo. Então eu vou pegar esses números sem vírgula, e aqui eu vou acrescentar 2 casas a mais que eu tinha, né, depois da vírgula, no lado oposto, ou seja, onde tinha menos, certo? Então essas 2 casas a mais que tinha aqui, eu coloco onde tinha menos casa depois da vírgula. Então fica muito fácil aqui, né? 82 dividido por 82 dá 1, eu coloco os 2 zeros aqui. Então aqui vai ficar 5 vezes 100, que é essa divisão aqui, dividido por 0,8. 5 vezes 100, 500, né? Dividido por 8. E essa casa depois da vírgula eu coloco lá em cima. Quanto é que dá essa divisão aqui? 5.000 por 8. Dá 625 Kelvin. Para dificultar a sua vida, não tem essa resposta em Kelvin, né? Então, quer dizer o quê? Que provavelmente vai estar em graus Celsius. Então, é só você tirar
273 e você encontra a resposta em Celsius. Dá 352 graus Celsius. Item C. Certo? Então é só se ater isso, que se você não fizer isso, né, você sempre vai obter um cálculo errado. Vou usar a temperatura em Kelvin. Certo? Se você colocar diretamente Celsius aqui, você vai encontrar um valor errado. E algumas questões, como principalmente de concurso vestibular, você fazendo com Celsius, ele coloca uma resposta lá que vai dar certo com o seu cálculo. Certo? Só que é para lhe induzir ao erro, né? Você, opa, acertei, marca logo ali, obtendo o valor que não é o real. Essa temperatura sempre tem que estar em grau Celsius, em Kelvin, né? Nunca em grau Celsius. Isso tem a ver com aquela impossibilidade de eu obter o 0 Kelvin, certo? Este gás, ele tem uma energia, e essa energia ela nunca é zero. Essas partículas elas nunca estão completamente paradas. Então, por isso que eu tenho que usar a escala Kelvin, que a escala Kelvin ela não tem valor negativo, certo? Ela tem o zero, que é impossível de atingir, né? Aquela lei da física, que é impossível de atingir o 0 grau Kelvin. Então ela só vai ter valores positivos. Não tem como eu obter uma energia negativa usando Kelvin. Agora, se eu uso Celsius, você já sabe que o Celsius tem valores negativos. Fahrenheit tem valores negativos. Então a escala absoluta, que não tem valor negativo, é a escala Kelvin. Então nunca usar aqui nessas equações, né, valor que não seja na escala Kelvin. Então por hoje é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver algumas transformações particulares, né? Mas a gente dá continuidade na próxima aula. Tem alguma pergunta aí? Tranquilo. Pronto, se não tem dúvidas, na próxima semana a gente dá continuidade, faz mais alguns exercícios e depois eu passo uns exercícios para vocês. Certo? Então, boa aula aí na sequência, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.